Olá, estudante do primeiro ano. Olá, Mariana, que nos acompanha nesta aula. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar de um assunto que é o nosso tema da aula de hoje, linguagem formal e informal. Quando é usado, quando eu posso usar? Eu preciso usar uma linguagem com toda a formalidade, usando a gramática, quer dizer, a linguagem privilegiada, a linguagem culta. E quando é que eu posso usar a linguagem despojada, a linguagem sem preocupar com a gramática? Então, esta é uma aula interdisciplinar, que você vai também assistir a aula com o Dalberto, que ele vai também trabalhar a linguagem formal e informal, a mesma habilidade e como é usar essa linguagem. Você vai ver agora como usar essa linguagem na língua portuguesa e vai ver como usar a linguagem formal e informal na língua inglesa. Legal, né? Então vamos lá. Então, a habilidade trabalhada, se você ficar aí até o final desta aula e se você assistir também a aula de inglês, você será capaz de utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos para a compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social. Então, por que é importante desenvolver essa habilidade? Porque você precisa saber quando é que você pode usar uma linguagem informal e quando você precisa usar a linguagem culta, a linguagem padrão, a linguagem que exige que você fale corretamente e que você escreva usando toda a norma gramatical. Então, para começar, eu coloquei aqui um print. De que mesmo esse print? Tem certeza que quando você bateu o olho nesse print, você sabe de que nós vamos falar, não é isso? Então, isso aqui é uma conversa do WhatsApp, que está, que nós mexemos, que nós trabalhamos, ou que nós brincamos, ou que nós conversamos, ou que nós usamos a todo momento, não é isso? Então, mas aqui é importante, nós vamos trabalhar a linguagem formal e informal, mas é importante que você observe também a linguagem não verbal existente aqui. Então, olha só. Olá, filho, boa tarde. Você está em casa? Eu vou ler igual está escrito, tá? Presta atenção em quem está falando para nós interpretarmos. Oi, pai, estou não. Tô esperando a mãe vir me buscar. Estou aqui na casa da avó. Ela pediu para ficar enquanto fazia umas compras. Você já saiu do trabalho? Você me prometeu sair hoje à noite. Não vai mudar de ideia. Não vá para a rua, viu? Espere ela ir. Ainda estou aqui na luta, mas estou quase saindo. Me lembro sim, à noite a gente vai sair. Quer comer uma pizza? Quero! Oba! Posso convidar o Josué para depois a gente brincar no parque? A mãe dele deixa. Posso? Tudo bem, mas fique aí na casa da sua avó esperando ela. Obrigado. Tchau, filho. Manda um ok assim que sua mãe chegar. Preciso falar com ela. Então, para começar, é claro que você sabe, você pode até pegar aí o seu WhatsApp, né? E abrir uma conversa com um amigo, com um colega seu. A fala, né? Aqui você vê que tem um fundo verde e aqui tem um fundo branco, mudando a fala do personagem. Só relembrando, vamos lá, né? Português, aqui nós temos o quê? Um discurso direto, né? Porque é um diálogo entre quem? Não vou falar agora, vai observando. Quais são os interlocutores?
Interlocutores são as pessoas que estão conversando, que estão dialogando. Então, presta atenção. Quem? E quem começou a conversa quando ele fala, olá, filho? Olha bem as imagens que aparecem, os emojis, a gente fala muito, não é? A gente, às vezes, nem fala nada, não tem linguagem verbal, mas mandamos o quê? Um emoji com uma carinha, né? Uma carinha rindo, uma carinha triste, não é isso? Ele colocou uma carinha aqui, essa carinha tá o quê? Olha a linguinha, né? Olha só como ele escreveu quero. Olha como ele escreveu oba. Então, vamos lá. Então, nós vamos desenvolver algumas atividades sobre essa tela, sobre esse print, para que você possa entender o que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, eu pedi para você observar quem são os interlocutores. Responde para mim. Colocou aí? Então, os interlocutores, quando eu falo quem são, quando começa olá, filho. Quando fala olá, filho, é o pai ou a mãe. Não é isso? Mas aqui ele fala o quê? Oi, pai. Opa! Ele fala oi, pai. Então, aqui, os interlocutores são o pai e o filho. Vai fazendo antes de mim, ok? No trecho, então aqui é o pai e o filho. No trecho, ainda tô aqui na luta. A expressão grifada indica que o pai do garoto. Olha só, quando eu falo ainda tô, quando ele fala assim, ainda tô aqui na luta, esse tô, ele usou a linguagem formal ou informal? Responde. Na luta, mas a atividade pergunta, a expressão grifada, o que está grifado? Na luta, indica que o pai do garoto já está no caminho de volta para casa? Foi isso que ele quis dizer? Filho, ainda estou aqui na luta. Quer dizer que ele já está a caminho? Não. Ele fala, estou aqui na luta. Então, não é. Está praticando lutas marciais? A palavra luta está ali no sentido literal de lutar? Você acha que é? Também não, né? Iniciou as atividades do trabalho agora? Não, né? Porque ele usa aqui, ó, ainda. Ele ainda está na luta. Quer dizer, ele começou há muito tempo e ainda está lá. Ainda permanece trabalhando muito? Isso aí, né? Então, ele usou aqui a correta é ainda permanece trabalhando muito. E como que a gente descobre isso? E porque nós usamos muito, né? Tô aqui na luta. Quer dizer, estou trabalhando. Então, aqui ele usou uma linguagem formal ou informal? Uma linguagem informal. Muito bem, se você acertou aí, né? Então, tem várias coisas. Ele usou o tô e ele usou na luta aqui para substituir trabalhando. Retire do texto 3 palavras que comprova a coloquialidade da linguagem justifique. Então, ali, quando eu fui lendo, eu fui mostrando para você, né? Que ali ele escreveu, você já encontrou aí? E você escreve, olha no seu WhatsApp aí, com certeza você tem várias palavras que você usou a linguagem formal. Ali ele usou o quê? O VC, que foi abreviado. Então, abreviaturas das palavras, ela faz parte da linguagem informal. Ele usou tô em vez de estou na casa da minha avó. Usou o pra em vez do para. E tem várias outras palavras lá. Essas são algumas delas, tá? Se você encontrou outra, e pode colocar da sua tela do celular aí quais as palavras que você escreveu usando a coloquialidade, o coloquial, o dia a dia. As expressões do texto
Nossa, como a gente coloca isso, né? Quero. Oba! Então aqui o exercício, quer saber essa atividade? Quando você usa essas palavras, quando foi usadas as expressões do texto, quero e oba, revelam com intensidade um sentimento de, porque quando eu uso esse tanto de ó, né? Eu tenho uma amiga que ela só fala assim pra mim, Rose. Quando ela põe esse Rose desse tamanho, eu sei que ela tá querendo alguma coisa, né? Então, essa intensidade, usou essa repetição do ó e essa repetição de a, pra quê? É um sentimento de quê? De urgência? Rápido? Urgente? É de exultação? De dedicação? Ou de frustração? O que você acha? O que você marcou aí? Quando perguntou para ele, você quer comer pizza? Ele gritou, oba! Quero! Então foi de quê? De satisfação, né? Então ele ficou o quê? Alegre, satisfeito. Então aqui, se você marcou aí não é urgência, tá? É exultação, tá bom? Aqui tá marcado, vou até marcar aqui, é de exultação. Ele ficou satisfeito, porque ele queria comer pizza, tá bom? Então vamos lá. No trecho, preciso falar com ela. Ela é um pronome pessoal. O pronome destacado se refere lá no texto. Vou voltar aqui no texto. Só um minuto, aqui. Quando se refere ela, vamos ver aqui. Aqui. Tudo bem, mas fique aí na casa da sua avó esperando ela. Esperando quem? Olha só, foi o pai que falou com ele para ele ficar na casa da avó esperando quem? Olha só. Quem que ele estava esperando? Obrigado. Tchau, filho. Manda um ok assim que a sua mãe chegar. Preciso falar com ela. Então, aqui, esse pronome aqui se refere a... Aqui tem a avó do menino? Não. Ao pai do garoto? Não, ele estava conversando com o garoto. Ele estava conversando com o pai. A pizza? Também não. A mãe do garoto, né? Então, olha só, aqui você acerta até por eliminação, né? A avó do menino, ele estava na casa da avó. Ao pai, ele estava conversando com o pai. A pizza? Não, eles iam comer pizza à noite. Então, era para esperar a mãe do menino. Tá acertando tudo? Então, aqui foi o uso do pronome, né? Assinale a frase abaixo que está escrita de acordo com a linguagem formal. A linguagem formal é a linguagem padrão, é a linguagem culta, é a linguagem... não existe correta e incorreta, né? Existe adequada e inadequada. Então, a linguagem formal é aquela que você aprende na escola. Aí, nós pira na batatinha. Quando você fala assim, é a linguagem formal? Não, né? Aí, nós pira, olha só, na batatinha, aqui tem gíria e se fosse correto era nós piramos. Falamos muito sobre o plano de melhoria salarial. Você está vendo algum ponto, alguma palavra, alguma coisa aí que indica que é informal? Vamos passar para outra. A gente sempre fica ligado quando o assunto é poluição. Aqui tem a linguagem formal. Vamos ver se você descobriu. Nós usamos muito. Descobriu? Olha só, está aqui, ó. A gente.
A gente, quando eu falo, a gente sempre fica ligado quando o assunto é poluição, eu usei a linguagem informal. Porque na linguagem formal, eu teria que falar, nós sempre ficamos ligados quando o assunto é poluição. Então, aqui tem linguagem informal. Valeu a força, mano! Formal ou informal? Informal. Não é isso? Então, onde tem a linguagem formal é na letra B. Falamos muito sobre o plano de melhoria salarial. Tá dando para entender? Viu a diferença da linguagem formal e informal? Agora, olha só. A aula de português foi muito difícil. Acho que todos os alunos não entenderam sobre oração subordinada. Não saquei nada do que o professor explicou. Você fala muito assim, isso, né? Não saquei. O que é sacar? Né? No literal, indica o quê? Tirar, não é isso? Mas e no contexto? Toda palavra você precisa observar o contexto. No contexto aqui, não saquei nada do que o professor explicou. Indica, não retirei nada do que o professor explicou? Não é, né? Ficou sem sentido. Não incluí nada do que o professor explicou? É? Também não. Não joguei nada do que o professor explicou? Totalmente sem sentido. Então, a palavra saquei, olha, não entendi nada do que o professor explicou. Então, o saquei aqui, neste contexto, fica bem claro, neste contexto, o saquei indica o quê? Quando você fala, nossa, Rose, não saquei nada desta aula de hoje. É você o quê? Não entendeu. Você usou, responde para mim, você usou a linguagem formal ou a linguagem informal quando você falou assim para mim? Hein? Então, você usou a linguagem informal. Agora, olha só um toque que eu vou dar para você que está no primeiro ano, que daqui a pouco vai estar fazendo o Enem, ou outro concurso. Aqui eu tenho uma questão e o título é, aqui eu tenho um texto primeiro. Reunião sobre clima termina com racha. Olha a dica, todas as vezes que você for resolver uma questão de uma prova, você precisa de ler o enunciado antes de ler o texto. E olha só, reunião sobre clima termina com racha. Com racha. Olha só, tem uma notícia, isso é uma notícia enorme, mas eu preciso ler o enunciado da questão. O título da notícia, olha só, o título da notícia jornalística, reunião sobre clima termina com racha, apresenta marca de variação linguística, quer dizer, de linguagem formal ou informal, própria. Para eu responde aí para mim. Para eu responder essa questão, eu preciso ler a notícia? Olha só que interessante. Então, de repente, você pega uma prova e vai logo lendo o texto. Quando você chega no enunciado, você não precisava nem de ler aquele texto enorme. Então, essa é a dica. Leia o enunciado, até porque se você precisa fazer uma interpretação que está no texto, você já sabe qual o seu olhar, como que você vai ler. E aqui eu não preciso de ler, porque está me pedindo qual que é a variação linguística que é a palavra, a expressão com racha indica. Então, olha só, eu preciso saber, ler somente reunião sobre clima termina com racha. Olha só, o título da notícia jornalística, reunião sobre clima termina com racha, apresenta marca de variação, né? A linguagem formal e informal é uma variação. Da expressão retórica no nível lexical, é uma palavra ultrapassada? Não. Do registro informal no nível semântico,
do estilo jornalístico no nível sintático ou da fala popular no nível mórfico? Quando você fala reunião sobre clima termina com racha. Que palavra é essa com racha? Foi usado o quê? Aqui usou uma linguagem informal. Então, foi um registro informal no nível semântico. Não é isso? Então, essa é a nossa aula de hoje. Aqui eu coloquei 2 dicas importantes para evitar escrever um texto repleto de erros, que é conhecer as regras gramaticais para você usar a linguagem culta e possuir o hábito da leitura que auxilia na compreensão e produção do texto. Então, você aprende a escrever escrevendo. Então, leia muito, escreva muito. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Você vai continuar trabalhando, vendo linguagem, estudando linguagem formal e informal na aula de inglês. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.